Pois é, agora nós vamos então ter um momento de palavra. Tá, irmã Keila, Josimar, Lúcio. Amém. 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 Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 2, 3 e 4. Depois a gente pula um pouquinho para a gente entender o que nós vamos falar, né? Na palavra está escrito: e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E agora a gente pula, versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Esse texto, então, os irmãos conhecem, né, que foi o primeiro derramar do Espírito Santo em Pentecoste, que é uma festa já tradicional de Israel. E é interessante esse versículo terceiro, que fala: foram vistas por eles línguas repartidas, né, como que de fogo. Tem algumas traduções que falam como línguas repartidas. Aí um dia meditando nesse texto, por que como línguas? O que vocês imaginam que seja? Por que veio como línguas, né? Porque naquele tempo, pousando sobre eles. naquele tempo havia um ajuntamento, um grande ajuntamento, naquele tempo ali. Então foi preparado a ação do Espírito Santo para que todos os povos e línguas das todas as nações que ali estavam presentes ouvissem na sua própria língua. Eles ouviram nas suas próprias línguas e ficaram perplexos com o que estava acontecendo, porque não era normal, não era comum que aquilo acontecesse. E naquele tempo ali, já de imediato, muitas pessoas se converteram. Pedro aproveitou, né? Sim. Pois é. Fechou, amiga. Abre de novo. Aí, mas o que acontece então? Nós, né, já conhecemos esse trecho aí da Bíblia. E nós vimos aqui no 14, que eu li depois, que Pedro, que é também muito interessante, pôs-se de pé com os 11. Então, mediante aquilo tudo, que todos presenciaram, esses que você disse, né? Pentecoste, várias pessoas de muitos lugares, diversos lugares que falam em outras línguas, visitavam aquele lugar, Israel, Jerusalém, em Pentecostes, para poder, né, estar ali naquele momento junto com os outros. Ok. Eles ouviram nas línguas. Aí a gente não se sabe, tem muitos, né, teólogos que falam que eles ouviram na língua deles, outros falam que os apóstolos falaram na língua deles, mas enfim, o importante é que eles ouviram. E aqui no 14, Pedro se levanta e o texto diz, junto com os 11, na mesma hora, e diz que eles não estavam embriagados, né, que foi uma palavra sendo cumprida. E, ok, o que acontece então depois disso? Pedro prega a palavra de Deus. Prega a palavra de Deus. E acontece a primeira colheita. A igreja começa a nascer ali, a partir daquele momento, a partir de Pentecoste. E 3.000 almas se converteram. Foi a primeira colheita feita naquele momento. A primeira igreja estava sendo formada naquele momento. Os cristãos. Mas vocês dois também vão participar, amém? Amém. Então, o que é olha que interessante, e vocês veem se vocês notam isso também. O Espírito Santo derramar veio como línguas de fogo. E o que acontece de imediato? Pedro e os 11 começam a evangelizar, a pregar, a falar. Então não é à toa que o derramar do Espírito Santo, a gente leva a entender que ele veio como língua. A criação de todo o universo, desde Gênesis, é pela voz, pelo falar. Depois desse derramar do Espírito, Jesus fala que é para ir e evangelizar. Quando o Espírito Santo vem, ele vem como língua.
forma de língua. Então, eu entendo que isso tem um significado, que nós precisamos falar. Sim. Pedro, de imediato, ele fala, ele evangeliza, e ele diz aqui, desde lá do Antigo, né, do Antigo Testamento, evangelizar, que Jesus veio, que ele morreu, que ele ressuscitou. Então, ele fala, ele prega, ele evangeliza aquele povo, e depois disso, todos passam a falar, a evangelizar. E essa palavra é o cumprimento lá de Joel 2, né? Joel 2. Que o Espírito Santo derramaria sobre todos aqueles que, todo o povo da terra espalhado ali. Naquele momento ali, todo o povo sentiu o derramar do Espírito Santo. Mas foi sobre os apóstolos no momento. Né? Depois daquela primeira colheita ali, é que estava surgindo a igreja e estava se espalhando a palavra de Deus através do Espírito Santo de Deus. E a ordem de Jesus foi para evangelizar. A pregar. Levar o evangelho. Nós fazemos isso usando a língua, usando a palavra. Né? Então é isso que nós temos que fazer até que Jesus volte, até que ele venha ministrar. E a palavra diz que ele voltará quando tudo isso se cumprir, né? Quando todos estiverem o conhecimento de Cristo. Então eu achei assim interessante essa questão de com língua. E o mais interessante também foi a obediência, né? Que eram muitos que estavam ali. Jesus disse para eles ficarem em Jerusalém até que venha o Espírito sobre eles. E ficaram quase 120, mas tinham mais de 300 ali. 500 pessoas, né? 500 pessoas, olha o que é, igual o tempo que a gente vive hoje, né? Sim. Quantas pessoas que têm e que não esperam, que não descansam, não conseguem aguardar o tempo de Deus para as coisas acontecerem e abandonam. E foi um período muito curto, desde que ele se elevou. Sim. E foi derramado o Espírito Santo, foi um período curtíssimo. Para mais de 300 pessoas desistirem. E eu acho interessante a forma que acontece, que, como, né, de lá para hoje, né, que as pessoas hoje em dia se apegam mais de como foi falado, se foi na língua deles, se foi na língua dos anjos. As pessoas se apegam muito nisso e esquecem do real sentido, que é o evangelizar. Na verdade, esse texto mesmo ele se refere ao evangelismo. E as pessoas, hoje em dia, o que era para ser o centro, que é o evangelho, é distribuído entre as igrejas, entre os estudiosos, foram línguas, anjos, foram línguas, e nisso está ficando... Para os crentes, para os novos crentes, hoje em dia, quando eles chegam na igreja... É importante, né? Falar em línguas. Eu acho interessante porque, vamos supor, nós somos cristãos. Quando nós estamos ali, para mim, como foi? Para mim, não importa como foi. Porque para mim, o que importa é o que ele deixou para mim. Que eu sei, porque ele foi aquela semente viva, implantada entre nós para deixar o evangelho. E ele colocou aquilo ali. E hoje, a nossa visão é essa. Pregar o evangelho. Pregar o evangelho. E é isso aí. Entendeu, né? Se desprender de coisas que podem nos impedir de fazer aquilo que ele foi ordenança, né? Nós aprendemos que é uma ordem, né? Além de lá de Gênesis crescer e multiplicar, que a gente entende que é de forma sobrenatural também, e Jesus que diz, ide pregai o evangelho. Então, se o Espírito foi derramado como língua, a gente entende que é para ministrar, para falar, para evangelizar, falar de Jesus. O máximo de pessoas. O máximo de pessoas possível. E foi uma oportunidade muito grande das pessoas ouvirem. Porque eu imagino que 3.000 pessoas se converteram. Mas existia ali milhares de pessoas. Todos os povos, de várias nações. Então foi um grande mover do Espírito Santo. Um derramamento sobrenatural sobre a vida dos apóstolos. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus pela palavra.